vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula com vocês. Vamos continuar falando de fé. A nossa aula hoje é a segunda aula do 6º módulo. E nós vamos falar sobre a fé manifestada em obras. Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula? Feche seus olhos aonde você estiver e vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença para Te agradecer por mais um dia, por mais um tempo que o Senhor nos dá nessa terra, Pai. Queremos Te agradecer por cada momento que nós formos viver nessa aula, Pai. Abençoa, Senhor, cada aluno que estiver olhando esse vídeo, Pai, que eles tenham entendimento e discernimento de tudo para o crescimento espiritual de cada um, Pai. Eu coloco todos eles na Tua presença e Te peço sabedoria para ministrar sobre eles o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Eu espero que vocês estejam bem e sempre almejando que tudo isso já vai passar e logo nós estaremos todos reunidos no mesmo lugar. Mas enquanto isso, nós estamos por aqui e vamos continuar, porque a obra do Senhor, ela não pode parar. Então nós vamos continuar, não podemos parar, não podemos retroceder. O que eu quero que você entenda nessa aula? Que a nossa fé sem obras, ela não tem valia. E também que as obras sem fé de nada adianta. Uma depende da outra. A fé depende das obras e as obras dependem da fé. E que devemos manifestar a nossa fé em Jesus através dessas obras. Quando aceitamos Jesus Cristo como o nosso único suficiente Salvador, passamos a ser participantes da natureza divina e confirmamos a nossa fé através das nossas obras descritas nas Escrituras lá em 2 Pedro 1, 3, 4. E a nossa aula vai estar baseada bastante no livro de Tiago, tá? Vamos falar bastante sobre o livro de Tiago, não que não tenha outros capítulos, outros livros, mas nós vamos falar bastante do livro de Tiago. Devemos entender de que não somos salvos pelas obras, caso contrário, não precisaríamos do sacrifício de Jesus, mas somos salvos pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8. Agora vamos lá para a passagem de Tiago. Tiago 2,14 diz assim: Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Muitas pessoas acreditam em Deus e dizem tê-lo em seu coração, mas crer não é o bastante. Jesus disse que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Lá em João 14,15, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Por isso, uma fé sem obras é uma fé morta, pois não existe confirmação daquilo que se creu. Tiago, em sua carta às 12 tribos de Israel, relata que se nosso irmão ou nossa irmã estiver nu e tiver falta de mantimentos cotidianos, de algum de nós que dissermos ser discípulos de Jesus, lhe disser, ide em paz, e aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não der coisas necessárias para o corpo, que proveito terá? O que adianta nós vermos as pessoas passando necessidade, precisando de algo, e nós, vai em paz, aquieta teu coração e não fizer nada? Isso não é obra, isso que proveito terá a nossa fé fazendo assim? Tem uma passagem lá em Tiago 2, 15 e 16 que fala sobre isso. Se nós dizer para o nosso irmão necessitado, vai em paz, Deus aquieta teu coração, isso não justifica nada o sofrimento do nosso irmão. Nós temos que ajudar sim,
principalmente agora, né, que estamos passando por tudo isso. Nós sabemos várias famílias que estão passando por necessidade. Então, se você souber de alguma, se você ver pessoas necessitadas, precisando de algo, tente se aproximar dela, tente ajudar, porque essas são as obras que nós devemos fazer. Quando não ajudamos nosso próximo dentro daquilo que estiver ao nosso alcance, não estamos cumprindo o que o Senhor disse que deveríamos amar o nosso irmão como a nós mesmos, pois cumprindo esse mandamento, estamos manifestando a nossa fé através das obras ensinadas por Jesus. Vamos citar de novo Tiago 2,19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quando apenas cremos em Deus e não praticamos as suas palavras, estamos nos igualando aos demônios, pois eles também são crentes em Deus e ainda assim estremecem. Por isso que muitos dizem, crente até o diabo é. E é verdade, o diabo ele conhece toda a palavra. Então nós temos que ser praticantes da palavra de Deus, para que nós tenhamos as obras e através dessas obras nós tenhamos a nossa fé alicerçada no Senhor Jesus. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, Provérbios 9:10. E a sabedoria é a aplicação do conhecimento. Por isso, quando temos o temor a Deus, começamos a manifestar a nossa fé, cooperando para o reino de Deus, trazendo a provisão aos necessitados e servindo aos nossos irmãos como Jesus fez. Lá em Filipenses 2, 7 e 8 diz assim: Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Aqui está o nosso exemplo maior, né? Que Jesus, ele se humilhou. Ele era o Filho de Deus, ele não precisava, mas ele nos deixou o exemplo, ele nos deu o exemplo, e enfim, até a morte de cruz, né? A justificação do homem vem pelas obras e não somente pela fé. Vamos ler lá no livro de Tiago novamente, capítulo 2, verso 20 ao 24. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com suas obras e que pelas obras sua fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, uma depende da outra. A fé depende das obras e a obra depende da fé. As duas têm que caminhar juntas, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Esse é um conselho para nós. Essa passagem bíblica é um conselho que diz que nós temos que resplandecer a nossa luz. Tem uma passagem que diz também que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Aqui no livro de Tiago está dizendo, se o sal for insípido, para que vai servir se não é para salgar? Não tem, é que nem a nossa fé, sem obras ela não oferece nada, ela é morta.
E assim é o sal também. Se não for para salgar, para que serve? Então eu deixo esse recado para vocês. Coloque sua fé em ação, manifeste as obras como Jesus fez, porque nós somos embaixadores do reino dos céus. Por isso devemos fazer a diferença nessa terra. Aonde você for, aonde você colocar a planta dos teus pés, você tem que dar um testemunho, você tem que mostrar por que Jesus te retirou da onde você estava, por que ele te chamou para um lugar de luz e não de trevas, por que ele tirou daquele lamaçal que nós vivíamos quando não conhecíamos Jesus. Esse é o teu legado aqui na terra, dar um bom testemunho, mostrar para que você foi salvo por Jesus Cristo. Então, se você não tem obra, se você não tem fé, comece a praticar, comece a falar com Deus, comece a ter uma nova vida no Senhor. Mas eu creio que vocês já estão na caminhada com Jesus, já faz um tempo, já estão fazendo escolas. Então é esse o caminho. Se fortaleça cada vez mais para que aonde você for, você seja a luz deste mundo. Amém? Graças a Deus, essa é a nossa aula e eu te convido para você estar lá no grupo na segunda-feira, na nossa videoaula, para tirar as suas dúvidas às 20 horas. E se você tiver ainda mais dúvidas, pode colocar lá no grupo que nós vamos estar tirando as suas dúvidas e conversando um pouquinho. Amém? Vamos orar então para encerrar a nossa aula? Senhor Deus Todo-Poderoso, me coloco mais uma vez na Tua presença para te agradecer por esse momento único, Senhor, que é de estar na Tua presença, ensinando e aprendendo também. Porque assim como eu ensino, eu aprendo, Pai. Porque a Tua palavra, cada dia mais, ela nos traz alegria, ela nos traz conforto e ela aperfeiçoa a nossa mente cada vez mais. Por isso, Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor fez nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço para você, um beijo no teu coração. Fique na paz, em nome de Jesus.